Oi, oi, meu povo. Esperando um pouquinho mais, só pra entrar um pouquinho mais de gente. Eu vou fazer o bolo integral de maçã com castanha que eu falei com vocês nos stories. Então, vamos começar a nossa receita. Eu trouxe aqui uma receita, vou fazer uma coisa que eu não indico ninguém a fazer. Eu vou entrar no improviso. Eu decidi fazer essa receita porque as minhas maçãs já estavam ali em cima, já estavam estragando e eu precisava fazer essa receita. Ai, então, vamos lá, vou fazer aqui no improviso uma receita que eu não faço aí tem mais de 2 anos e também com ingredientes que eu não conheço. Como vocês sabem, eu tô em Londres e eu não testei todos os ingredientes ainda e a gente tem a diferença de ingredientes aí. Então, a farinha integral aqui, por exemplo, eu nunca testei. Então, eu vou testar ela aqui ao vivo com vocês. Então, tem uma probabilidade de dar errado, mas quem sabe faz ao vivo. E vambora. Vocês estão me ouvindo direitinho? Só me deem ok pra eu saber e seguir adiante. Às vezes a minha internet aqui, ela dá ruim. Então vocês vão me mantendo informados. E eu também nunca fiz live, tudo certinho, beleza então. É a minha primeira live, como vocês sabem, eu tô nessa saga aí de começar a fazer uma temporada de lives com muita receita boa e que vende muito. Então eu quero começar, então essa aqui é a nossa live piloto no improviso. E vambora, pra não perder mais tempo, tá? Então, assim, primeira coisa que eu quero falar pra vocês. Eu vendi esse bolo pra coffee breaks, pra reuniões de trabalho. Esse bolo é um bolo que ele tem um paladar mais adulto. É um bolo de maçã, é um bolo integral de maçã com castanhas. Então, ele vai lá pra um paladar um pouco mais adulto, tá? A segunda coisa que eu queria falar pra vocês é sobre a farinha integral. Tá? É um bolo fitness? Não é um bolo fitness, tá? Ele vai bastante açúcar, mas o nosso objetivo aqui é fazer bolo bom e não um bolo fitness, tá? Aí já é outra vibe que não é a minha área, definitivamente. Então, dá pra substituir inteiro por farinha integral? Dá pra substituir sim, porém, a farinha integral ela tem mais fibras, o que vai precisar de um pouquinho mais de líquido que ela absorve mais água. Então, se for fazer a receita inteira com farinha integral, eu indico aí colocar uns 50 ml a mais de água, tá? Mas eu faço metade farinha integral e metade farinha branca, para quem não tá acostumado ainda com aquela textura ou com o amargor de uma farinha integral, tá? Então eu prefiro usar ela no meio a meio. Então, e outra coisa, eu tenho aqui a minha ficha técnica, ó. Eu falo pra vocês porque eu uso, tá? Ela é meu guia, eu sempre imprimo e faço as minhas receitas guiadas pela minha ficha técnica, tá? Essa aqui é uma ficha técnica operacional, que nada mais é do que a nossa receita. Então eu tenho aqui os ingredientes, eu tenho as quantidades e eu tenho o modo de preparo. E aí, a partir dela, eu vou iniciar a execução da minha receita. Então ela sempre funcionou muito bem pra mim. Ela funcionava para os meus alunos, eu chegava sempre com fichas técnicas prontas em sala de aula. Então eu chegava, eu fazia uma introdução da receita, eu explicava as técnicas, eu explicava como tinha que acontecer e eu entregava as fichas técnicas e eles funcionavam muito bem com elas. Então façam as fichas técnicas porque elas são muito importantes de guia. No meu trabalho também, todo mundo sempre usava as fichas técnicas. Qualquer pessoa consegue reproduzir a receita a partir dela, tá o passo a passo bem descrito aqui. A única coisa que falta é uma foto do produto pronto, do produto final, como ele tem que ser entregue para o cliente. Outra coisa, tenho aqui a minha mise en place pronta. A minha mise en place nada mais é do que os meus ingredientes já pesados para entrar na minha receita, prontos para entrar e na ordem em que eles vão entrar na receita. Por que eu faço isso? Pra não acontecer de no meio de um bolo, eu tô aqui fazendo o bolo e aí eu descubro que eu não tenho fermento em casa, ou que eu não tenho farinha, ou que eu não tenho óleo suficiente. Então eu fazer isso, eu fazer essa preparação antes, ela agiliza muito o meu processo, porque agora é só executar a receita.
e também pra eu não esquecer de colocar nenhum ingrediente. Quem nunca bateu um bolo e quando tava no forno lembrou que tava sem fermento? Acontece, né? Então bora lá. Eu vou lendo aqui, mas depois eu vou passar pra vocês a receita ou nos stories ou eu coloco na descrição da live se eu conseguir salvar ela. Porque essa é a minha primeira, é uma live piloto, eu não sei como funciona a hora que eu desligar, eu não sei o que vai acontecer. Então, se eu conseguir salvar, eu salvo e deixo a receita lá. Se eu não conseguir salvar, quem viu, viu. Quem não viu, perdeu, tá? Então, gente, eu vou aqui, ó, no bol da batedeira, tá? E colocar o óleo. Eu tenho meu óleo aqui pesado. São 233 gramas. Eu faço tudo na balança, tá? Mesmo que sejam líquidos. 2 ovos. Os açúcares. Tá tudo pesadinho. Vocês estão vendo como é fácil? Os açúcares, eu tenho aqui açúcar refinado. E tenho aqui açúcar mascavo. Misturado. 165 gramas de açúcar refinado e 165 gramas de açúcar mascavo. Bicarbonato, tem aqui 6 gramas. E canela, 3 gramas. E aí eu vou levar para bater por 5 minutos. 5 minutos ela vai ficar aqui batendo. E aí vocês vão ficar aí sozinhos porque eu acho que não vai dar pra eu ouvir qualquer coisa que eu queira falar, né? O correto seria, enquanto ela tá batendo, a gente faz a segunda parte da receita, tá? Mas como o barulho dela vai atrapalhar, eu vou esperar ela bater. Eu já deixei aqui o meu timer pronto. E aí, enquanto ela bate aqui, eu vou esperar e depois a gente começa a segunda parte. 5 minutos. Entrou. Dá pra ouvir ainda? Super batedeira. Eu vou falar uma coisa sobre a batedeira. É uma coisa que eu não repito pra mim nem em voz alta. Mas eu tinha uma Arno e a Arno batia mais rápido que essa aqui. Então, para algumas produções, eu acho que a Arno levava na frente, viu? Mas eu não repito isso em voz alta. Eu vou ir peneirando as minhas farinhas enquanto isso, tá? Pra não perder tempo. Eu tenho aqui duas farinhas, farinha branca e farinha integral. 165 gramas de cada uma. Aqui eu vou colocar integral. Depois eu posto a ficha técnica, tá? A
farinha integral é bem difícil de peneirar, porque ela fica, né, todos os grãozinhos aqui praticamente. Então eu não sei se eu não vou acabar colocando ela inteira aqui, eu acho que eu vou acabar colocando ela inteira. Porque senão eu vou ter que pesar essa diferença aqui e adicionar em farinha, porque senão vai faltar na minha receita. Então eu vou colocar ela inteira aqui mesmo. Então aqui eu tenho 2 farinhas, eu vou colocar a maçã, que já tá aqui, aquela maçã, são 2 maçãs e castanhas do Pará, picadas grosseiramente, eu piquei elas na faca. E vou misturar. Vai dar uma receita gigante. Saudades também. Fica bem úmido esse bolo aqui, fica muito gostoso. Falta 1 minutinho aqui de batedeira. E é bem simples. Aqui vai a água também. São 233 gramas de água. É quase a mesma coisa que ml, mas eu peso tudo na balança. Oi. Vai. Ai, que paz. Acabou. Deixa eu mostrar pra vocês como é que fica. Assim, ó. E agora eu vou misturar um no outro. Eu vou adicionar esses daqui, os secos, aqui, ou ao contrário, né? Eu vou passar pra cá porque o bol é maior, fica melhor pra manusear depois. Gente, é importante lembrar que depois que a gente coloca os líquidos na farinha, a água, no caso, como tá aqui, a gente não pode manipular muito, a gente não pode ficar mexendo muito pra não desenvolver o glúten da receita, porque isso vai deixar um bolo solado. E aí eu vou adicionando aqui. Fica uma massa muito linda, bem marronzinha. E um monte de massa, eu quero ver eu comer. Não vou comer, né? Eu vou sair doando o bolo. Se eu vou conseguir mexer com o fouet. E agora, gente, aqui que precisa ter cuidado para não desenvolver o glúten da receita. Então, é só misturar bem devagarinho mesmo, de baixo para cima sempre, para ela não perder a aeração. Juntando bem todas as farinhas. Eu acho que vai dar bom, hein? Acho mesmo. Vocês podem substituir a maçã por banana,
com castanha, né? Banana com castanha, fica muito gostoso também. E eu decorava com granola. Tá? Também era algo que saía muito mesmo. Banana com castanha, decorado com granola. Gente, o enjambre que tá aqui, pra esse telefone ficar aqui, é uma judiaria que não dá pra olhar de cima a receita, né? Eu não sei, eu tô testando, essa aqui é uma live piloto, e eu tô testando pra ver as posições, como fica. Então, ó. E agora, eu não encontrei aqui ainda. Na verdade, sempre que eu lembro, não, eu esqueço, né? Eu esqueço de comprar. Na verdade, não é nem que eu tenha procurado. É que eu realmente esqueci. Então, nós vamos fazer como faziam os maias e os astecas. E vamos colocar, untar a forma com óleo. Eu vou untar com o pincel. Tô achando muito boa a live. É a minha primeira live. Tá boa? É a minha primeira live. E como é difícil fazer pela primeira vez. Pra untar, nunca as bordas, só o fundo. E aqui, como é uma forma de furo, também em volta aqui desse pininho. Mas a lateral não, porque a massa precisa ter aonde se agarrar pra ela crescer. Então, aqui eu fui só despejar o restinho de óleo que eu coloquei demais. E aí, meu povo, é só virar a massinha. Acho que vai ficar bom. Eu vou trocar de... Eu vou ter que fazer em mais de um. E aí, como ele vai ficar... Eu não tenho certeza ainda quanto tempo ele vai ficar. Esse forno aqui costuma ser mais rápido do que o meu era, do que eu tava acostumada. Então, bolos que eu assava em 40, 45 minutos, esse aqui faz em 30. Então, eu vou desligar o forno, que na verdade eu nem liguei ainda, já deveria estar ligado. Mas ele aquece muito rápido. 180 graus. E aí eu vou levar elas pra assar e vou desligar a live. E depois eu abro outra live pra mostrar pra vocês como é que ficou. Porque senão nós vamos ficar aqui 40 minutos. Eu vou colocar em umas pequenininhas assim, que eu tenho aqui, já que eu vou ter que doar bolo, né? Porque é muito bolo. Então eu já vou aproveitar e já vou colocar na embalagem certa pra doação. E vamos ver como funciona. Ficou um arraso mesmo. Eu acho que vai dar muito bom. Vem buscar. Vem aqui buscar um pedaço que tem. Ó, já leva a marmitinha pra casa. Então, gente, eu vou esperar o meu forno aquecer. E aí... eu coloco eles pra assar com arraso mesmo, Pri. E aí eu coloco eles pra assar e depois eu abro outra live quando eu estiver tirando eles do forno. Até vou ligar o meu timer aqui. E aí eu abro outra live pra mostrar quando eu estiver tirando eles do forno pra gente ver como ficaram. Eles ainda vão esfriar pra gente poder desenformar e cortar, né? Então, ou eu mostro nos stories também, né? Também é uma opção. Essa aqui foi a live teste, live piloto. Tá, gente? Então, obrigada por terem ficado. Eu vou desligar se eu souber como desliga. E aí depois eu venho mostrar. Eu vou postar a ficha técnica lá nos stories, tá? Beijo!